Saudações, irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma atualização profética na Escola de Profecia. Que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Continuamos acompanhando o relógio do mundo, a progressão dos acontecimentos na regimentação das nações para o conflito final da grande controvérsia. Irmãos, permitam-me dizer que nós estamos vivendo em um tempo de angústia. Não no tempo de angústia de Jacó, que será depois do fechamento da porta da graça, de acordo com Daniel capítulo 12, verso 1. Não, mas num tempo de angústia geral das nações. Todos nós iremos experimentar por isto. E para confirmar, eu quero compartilhar com vocês o texto da revista Heraldo, de 24 de novembro de 1904. Leamos, irmãos. É dito: o tempo de angústia que há de aumentar até o fim está muito próximo. Não temos tempo a perder. O mundo está agitado com espírito de guerra. As profecias do capítulo 11 de Daniel quase atingiram seu cumprimento final. É verdade, irmãos, que nós não temos tempo a perder. E eu quero mostrar isto para vocês nesta atualização. Vivemos, sim, num tempo de angústia entre as nações. O mundo está agitado com o espírito de quê? De guerra. Irmãos, já passam mais de 1.100 mortos neste que é o terceiro dia da guerra entre Israel e o Hamas. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o que está acontecendo lá. Vocês podem pesquisar aí em muitos jornais. Eu não vou mostrar nenhuma imagem de desastre aqui. E eu quero falar sobre um recente caso muito interessante. Irmãos, em 5 de outubro de 2023, alguns dias atrás, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas apelou aos Estados-membros a trabalharem para travar o discurso de ódio religioso nas mídias sociais. Sim? Agora, alguns dos discursos de ódio que foram abordados tinham a ver especificamente com identidade de gênero. Sim. Irmãos, a ONU relatou o seguinte, vejam: discurso de ódio religioso, um fenômeno que estava longe de ser novo, estava agora a desenrolar-se sem controle. E eles dizem que, online, os algoritmos das redes sociais estavam amplificando mensagens de ódio. E continuam dizendo que as lacunas na política nacional e nos quadros legais e de aplicação de lei estavam a deixar o ódio e a discriminação escapar pelas fendas. Os Estados-membros podem e devem fazer mais. Que os Estados-membros da ONU devem e podem fazer mais para travar o discurso de ódio. Então, irmãos, está se deixando claro que a culpa desta situação são as lacunas nas políticas e nos quadros legais. Neste caso, os Estados-membros da ONU devem fazer mais para parar o discurso de ódio. Agora, a ONU nos diz que pede apoio das comunidades baseadas na fé, em outras palavras, comunidades religiosas, para ajudar a travar o discurso de ódio religioso. Irmãos, vejam aqui, é dito: as iniciativas de formação para agentes da lei e do poder judicial, atores, professores e profissionais de comunicação social baseados na fé, no combate ao ódio religioso, são necessárias para fazer parte de uma abordagem abrangente que integra a alfabetização da fé, uma melhor compreensão e sensibilidade e medidas claras para combater a discriminação. Então percebam aqui, irmãos, que eles apelam à formação de... Então percebem, irmãos, que eles apelam aqui à formação de agentes de lei e alfabetização da fé para combater a discriminação religiosa. Sim, irmãos, a discriminação é algo horrível, é algo terrível. Mas, neste caso, é preocupante quando as igrejas são alistadas ou convidadas a ajudar os governos a parar com o dito
discurso de ódio religioso. Parece que querem tornar as igrejas lugares de espionagem, lugares de rastreamento, lugares para expor e prender aqueles que espalham o chamado ódio religioso. Irmãos, deixe-me dizer, qualquer crítica ao que a maioria da sociedade aprova poderá em breve ser processada com a ajuda dos nossos colegas membros da igreja. É o que parece que vai acontecer. Agora, sendo honesto, irmãos, sendo honesto, quando eles dizem discurso de ódio, na verdade, significam visões bíblicas conservadoras. Estamos falando do casamento bíblico, estamos falando do valor à vida, estamos falando, mais tarde, a questão sabática. E as igrejas estão sendo convidadas a participar desse processo de acabar com esses discursos de ódio. Entendem uma coisa destas? Agora, irmãos, discurso de ódio é condenável, sim. Nós temos que condenar o discurso de ódio. Deus não aprova estas coisas. Mas minha dúvida é: quem vai definir o que será discurso de ódio ou não? Quem vai definir? Então, em nossas pregações, em nossas abordagens, nós teremos que depender de quem vai definir as regras do jogo. Teremos que depender de quem vai definir o que é ou não discurso de ódio. Irmãos, isto é o fim da liberdade de expressão. Funcionários não eleitos da ONU é que vão decidir qual discurso será aceito e qual será proibido nas mídias sociais. Agora, independentemente do que esta nova ordem de coisas eventualmente venha a fazer, Deus ainda nos diz para usarmos o nosso direito divinamente designado de liberdade de expressão. Para quê? Para expor os perigos das pessoas em continuar vivendo naquilo que é errado. Meus irmãos, em Isaías capítulo 58, verso número 1, Deus ordena para nós: clame alto, não poupe, levante a sua voz como uma... Clame alto, não poupe, levante a sua voz como uma trombeta, anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Sim? E também, irmãos, no livro de Ezequiel, capítulo 3, verso 17, Ezequiel, capítulo 3, verso 17, aqui está a ordem de Deus mais uma vez. Diz: Filho do homem, fiz-te um vigia da casa de Israel. Ouve, pois, a palavra que tenho na minha boca e dá-lhes aviso da minha parte. Irmãos, nós temos que denunciar os pecados populares. Temos que denunciar os pecados nacionais que corrompem a sociedade. Isto faz parte do trabalho do Evangelho que Deus nos designou. Nós devemos também expor a apostasia nas igrejas de hoje. A apostasia prevalecente. Irmãos, há um texto muito interessante do Espírito de Profecia no contexto do que hoje nós estamos vendo. Estão-se criando leis para restringir a liberdade de expressão, criando leis em que as igrejas podem se envolver junto com o governo para prender, para acabar com o chamado discurso de ódio religioso. Irmãos, vejam aqui, aqueles ministros que agradam aos homens, que clamam paz, paz, quando Deus não falou paz, podem muito bem humilhar os seus corações diante de Deus, pedindo perdão pela sua insinceridade e pela sua falta de coragem moral. Não é por amor ao próximo que eles suavizam a mensagem que lhes foi confiada, mas porque são autoindulgentes. Irmãos, o amor verdadeiro busca primeiro a honra de Deus e a salvação das almas. Aqueles que têm este amor não escaparão da verdade para se salvarem dos resultados desagradáveis de falar. Quando as almas estão em perigo, os ministros de Deus não se considerarão a si mesmos, mas falarão a palavra que lhes é dada para falar, recusando-se a desculpar ou paliar o mal. Meus irmãos, que texto tremendo. É um texto para mim mesmo. Deus aqui está falando para mim. Nós estamos vivendo em um tempo em que muitos traidores
amantes do pecado se levantarão para denunciar a mensagem que aponta ao pecado. Isto é uma realidade, irmãos. Estamos vendo aqui as igrejas sendo convidadas para denunciar o discurso de ódio, que na verdade é um discurso que condena o pecado, que aponta ao pecado. Mas o fato é, irmãos, que a Bíblia diz que quando a verdade de Deus for suprimida, haverá fome na terra. Esta fome vai representar um esforço organizado para restringir a pregação da verdade. E à medida que, passo a passo, nos aproximamos desse tempo, o apelo de Jesus para nós, faz muito sentido. Em João, capítulo 9, verso 4, leia comigo. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Se os irmãos ainda não perceberam, deixe-me dizer-vos, uma perseguição à verdade foi declarada. Sim, uma perseguição à verdade foi declarada. Isto não vai parar, vai se intensificar até que Cristo apareça nas nuvens do céu. Quem estará ao lado do Senhor nesse tempo terrível? Eu quero estar ao lado do Senhor. Eu espero que você também esteja ao lado do Senhor. Bem, querido irmão, eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até breve.